Boa noite a todos, Boa sejam noite. bem-vindos. Obrigado. Nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 6, o Cristo Consolador, no seu item 6, que é uma das mensagens do Advento do Espírito de Verdade. Na verdade, é a segunda mensagem que o Kardec elegeu para representar esse Cristo Consolador para nós. Eu vou fazer a leitura porque a mensagem ela é muito pequena e o conteúdo dela é muito bonito. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas. Que chorem, pois a dor foi consagrada no jardim das oliveiras. Mas que esperem, pois os anjos consoladores virão secar suas lágrimas. Operários, riscai vosso sulco, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da pesca. O labor de vossas mãos fornece o pão terrestre a vossos corpos, mas vossas almas não estão esquecidas. E eu, divino jardineiro, cultivo-as no silêncio de vossos pensamentos. Quando a hora do descanso tiver soado, quando o arado escorregar de vossas mãos e vossos olhos se fecharem à luz, sentireis brotar e germinar em vós minha preciosa semente. Nada é perdido no reino de nosso Pai. Vossos suores e vossas misérias formam um tesouro que deve tornar-vos ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desprovido de todos vós será talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e que vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe vossas invejas contra os ricos do mundo, que por vezes são bastante miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. Eu estou convosco, e meu apóstolo vos ensina. Bebei na fonte viva de amor e preparai-vos, cativos da vida, para um dia lançar-vos livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfeitos, e que quer que modeleis vossa maleável argila, a fim de vós mesmos serdes os artesãos de vossa imortalidade. Espírito de Verdade, Paris, 1861. O Kardec, ele escolheu poucas mensagens para colocar nesse capítulo. E o impressionante é que essa mensagem, ela foi dirigida a um grupo de trabalhadores. No começo da doutrina, vários grupos se formaram em torno de médiuns. E quando nós dizemos grupos, nós estamos falando de famílias, de amigos, nós não estamos falando de uma igreja formada, nós estamos falando de reuniões bem íntimas, como era no tempo de Jesus. E nesses grupos, haviam comunicações desse nível, com esse teor. Aqui, o Espírito de Verdade está se manifestando para um grupo de trabalhadores, de operários. Porque quando ele fala sulcai o campo, e depois usa a expressão arado, e fala sobre os sentimentos com relação aos ricos, ele está se dirigindo a esse pessoal. Para que a gente compreenda a possibilidade disso, porque de alguma forma a gente vai associando que Deus gosta de ricos. De alguma forma a gente vai associando isso. De alguma forma a gente associa que saúde, bem-estar, todas essas coisas são uma recompensa, uma predileção divina pelo indivíduo. E se nós pegarmos a maior parte das mensagens, nós não veremos essas mensagens dirigidas aos trabalhadores. Nós temos uma outra mensagem no Evangelho que é dirigida a uma cega. Pudesseis na tua cegueira, aceitando a tua prova, andar com os espíritos benfeitores, mas tu me pedes, quem sabe se essas coisas que você vai ver não serão tua perdição.
Mas a maior parte das mensagens, elas são de raciocínio, de reflexão. Mas essas duas mensagens, elas são dirigidas às pessoas simples. Talvez as outras também sejam, porque quando nós pegamos a mensagem de Cartas, quando nós pegamos a mensagem que é dada àquelas senhoras que trabalham rapidamente, confeccionando roupinhas para os que estarão, que não conseguiram reservar para o frio. Então existem algumas mensagens sim com esse teor, mas essa em específico, ela é inequívoca, ela é direta a trabalhadores braçais, a trabalhadores do campo. E eu gostaria de remontar a uma história que nós conhecemos, que nós tivemos aqui pertinho de nós, em Sacramento. Eurípides Barçanufo, que na época era um estudante, dava aulas, era um trabalhador do ensino, ele vai a uma fazenda, a um grupo que está se reunindo numa fazenda, e o médium é um trabalhador braçal, é um operário do campo, é alguém que ara a terra, é alguém que cuida da lavoura, e ele vai lá porque seu tio fala assim: olha, eu não tenho argumentos para a sua inteligência, eu não tenho como te convencer, eu não tenho como debater qualquer coisa com você. E entrega para ele um livro, para que ele pudesse estudar, pudesse encontrar ali uma orientação melhor. Então esse tio dele frequentava essa fazenda, frequentava esse grupo, e sentia ali o consolo, sentia a proteção, sentia o amparo, e ele convida Eurípides para ir conhecer, para ir nesse grupo. E Eurípides chega lá e ele vê as pessoas, ele conhece aquelas pessoas, porque cidadezinha, todo mundo conhece todo mundo, né? Quando ele chega na fazenda, ele vê, e ele faz um pedido, né? Se realmente existem espíritos, que João, o evangelista, possa vir e me explicar por que um aflito pode ser bem-aventurado. Eu não consigo entender, não consigo aceitar isso. E vem uma mensagem explicando exatamente sobre bem-aventurados aflitos, e assinada por João, o evangelista. Isso aconteceu perto de Sacramento, numa época em que Sacramento era do tamanho de quê? Meia Aramarinha? Talvez do tamanho de Caná, de Centralina. Era uma cidade minúscula. Minúscula. Nós tivemos a visita ali de João, o evangelista. Porque a gente, de alguma forma, começa a pensar que esses espíritos bons ou estão distantes, ou estão em reinos de luz. As nossas expressões são muito desse tipo, né? A gente ainda tem essa coisa de paraíso, essa coisa de, nossa, foram na pluralidade dos mundos habitados, nossos espíritos no lugar dos árvores do termo paraíso, foi para um mundo feliz, vive num mundo feliz. E as mensagens nos dizem que não. Nos dizem que esses espíritos estão perambulando entre nós, auxiliando, consolando, curando, fortalecendo, esclarecendo, trabalhando mesmo. E o próprio Jesus até, né, também. O Cristo, Bezerra de Menezes. Mas a gente acaba gerando uma fantasia de distanciamento, de afastamento. Então, quando a gente pega uma mensagem dessa e coloquemos na posição como trabalhador, receber a visita do Espírito de verdade no nosso mundo. Se nós recebêssemos uma mensagem qualquer e assinasse Espírito de verdade, a gente ia falar que era o quê? Apócrifa. Mistificação, que era obsessor. É verdade. Por quê? Porque nós não acreditamos. É verdade. Nós não aceitamos que espíritos luminosos se compadeçam de nós, que se importem conosco. Porque nós não nos importamos com as outras pessoas, então a gente acha que ninguém vai se importar conosco. Pensamento egoísta, né? É um reflexo da dureza do nosso coração. Como eu não sou capaz de amar, eu não aceito que outras pessoas sejam capazes de me amar, ou de amar-me, independente do que eu seja. Então, imagine Bezerra de Menezes visitando a cadeia. É claro que ele vai visitar a cadeia, gente.
Claro que Ele vai visitar, é claro que Ele vai visitar todos os lugares possíveis onde exista um coração que esteja necessitado de amparo. Não é nem que seja digno ou que tenha merecimento. Não, Ele vai por amor. Captou meu pensamento, cara. Eu ia te perguntar isso aí. Não é? Porque aí tem aquela fala do André Luiz, né? Primeiro o merecimento, né? Sim, mas quando a gente já está lúcido, como é que você chega ao ponto de lucidez? Alguém tem que te ajudar. Sim. A gente não chega sozinho. No Recordações da Mediunidade, eu gosto muito de relatar esse trecho, e tem muito a ver com essa mensagem também. Não tem tanto a ver com ela, mas mostra pra gente essa amorosidade. Bezerra de Menezes pega a Ivone em desdobramento e leva-a numa região de profundo sofrimento, numa casa que tinha lá assassinos desencarnados. E aquelas pessoas estavam num sofrimento tremendo, num sofrimento atroz, elas não conseguiam comer. Tudo que elas iam comer, elas viam as vítimas delas. Ela estava assim num desespero. E a Ivone narra que, de repente, quando ela olha aquela situação, ela leva a mão e acaricia a cabeça daquele condenado, daquele espírito que estava ali diante dela, que era um réprobo. Um sofredor, né? Um sofredor profundo, mas mais do que isso, era um criminoso. Sim. Um criminoso. Só que ela diz que ela é tomada de uma compaixão, de uma misericórdia, e ela sabe que aquele sentimento não é dela, que é de Bezerra de Menezes. Ela sente o amor que Bezerra sente por aquele espírito. Pegou a vibração dele. Pela vibração, pela ternura com a qual ele ampara aquele espírito. Mas a gente olha para isso e depois pensa em Dr. Bezerra onde? Nos gabinetes, onde tenham intelectuais, onde tenham pessoas esclarecidas. Nós temos um contrassenso, a gente não se resolve com relação a isso. Precisamos entender que os espíritos superiores, eles buscam a todos. Buscam os ricos também, porque as provas, como diz aqui o Espírito de Verdade, não invejais, não tenhais ciúmes, não desejeis estar no lugar deles, porque as provas deles são mais perigosas. Então a possibilidade de quedas são maiores. Logo, eles também recebem assistência. Ninguém fica desamparado. Mas o pobre vai ser amparado também. E mais do que isso, o que nós temos mais no mundo? Pobre ou rico? Pobre, né? Pobre. Então, onde tem mais chance de encontrar no espírito um benfeitor? Junto à pobreza. Junto à pobreza, porque é o que tem mais. Mas a gente não faz esse tipo de conta. Essa analogia, né? Não faz. Se você pega um grupo mediúnico, você vai para essa cidade, vai numa região. Quando vocês abriram essa casa, essa região aqui é uma região. Em poucas casas, né? Poucas casas, de muita necessidade, de muita dificuldade. Aí você reúne um grupo daquelas pessoas de coração simples, trabalhadoras, e vê uma mensagem desse tipo aqui. Elas não estão ali por interesse. Agora, se elas estão ali só por interesse pessoal, só para encher a barriga, aí difícil ver uma mensagem dessa. Mas quando elas estão ali desejosas, com fome e sede de justiça, quando elas anseiam pelo consolo, quando elas desejam o bem, quando elas trazem essas sementes, porque aqui a expressão do Espírito de Verdade é que eu, o divino jardineiro, cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Então a pessoa vem, ela não tem expressão verbal, ela não tem cultura, ela não tem um verbo inflamado, ela tem a sabedoria do simples. Ela tem a sabedoria do simples. Então quando ela recebe nessa intimidade, com essa simplicidade, com essa força que a simplicidade possui na expressão da sabedoria. Fala o coração, né? É só o que tem, porque na dificuldade a gente se despe do orgulho, se despe da vaidade, a gente se desveste dessas coisas, e aí a gente tem mais chance de ouvir com clareza, porque é uma lição de profundo consolo. Saber se cuidar
Porque o conceito das pessoas é que o pobre está vivendo uma punição. Mesmo nós espíritas, quando nós vemos alguém aleijado, o que a gente pensa? Em vida anterior. Né? E ainda balança a cabeça. Aquilo ali, ó, tá pagando dívida. Pode ser que sim, mas não é esse o princípio da doutrina. Sim. Tanto que existem mensagens, e os espíritos foram muito sábios na construção, existem mensagens. Tem uma mensagem no Céu e Inferno de um espírito que está num leito de hospital, foi abandonado pela família, sofre uma dor imensa, e depois que ele desencarna, Kardec evoca ele fala que ele reencarnou naquela posição para poder lecionar paciência para os trabalhadores do hospital. Não é o jeito que a gente vê. Porque o jeito que a gente vê é uma visão de orgulho, é uma visão de vaidade. Então a gente olha para a pessoa e a gente quer porque quer que ela seja pior do que nós. Você faz a gente ver uma coisa de contexto diferente, né? Aí, nesse modo a gente se coloca acima do que está realmente, né? Sim. Ó, você está vindo de jeito, ó como é que eu estou aqui, ó. É interessante mesmo. Desse tipo. Engraçado outra coisa que você está falando aí, a gente não tem esse olhar, né? A gente lê. Na linguagem simples, que se usa uma linguagem mais rebuscada, fala primeiro ao raciocínio e não ao coração, né? Muitas vezes. E aqui está né? falando ao coração. Chegou de noite, tranquilo, no silêncio lá, eu estou com você, estou desenvolvendo essa semente. No dia seguinte levanta, pega do arado, vai trabalhar, vai tranquilo, eu estou junto. Jesus nasceu como, gente? Na manjedoura, né? Na manjedoura. Filho de um carpinteiro, foi trabalhar na carpintaria. Obrigado, Pai, por ter revelado essas coisas aos simples, né? Aos simples. E tê-las ocultado aos sábios. Mas aí a gente inverte. A gente valoriza o que brilha no verbo, na linguagem, em detrimento da simplicidade. O que fala aos olhos, né? É verdade. O que dá uma ilusão de superioridade. Ilusão. Que grupo aqui em Uberlândia vocês sabem que recebeu o Espírito de verdade? Eu mesmo sei de nenhum, não. Jesus se manifestava na igreja de Éfeso. Se manifestou em Corinto. Foi lá, junto com os discípulos. Por que a gente não encontra ele? Nosso coração não permite vê-lo. Porque para ver Jesus, a gente tem que fazer o quê? Dar pão a quem tem fome. Dar água a quem tem sede. Coisa simples. Mas a gente faz. A gente quer construir creche, construir hospital. A gente valoriza o quê? O que é brilhante, o que é grande aos olhos, né? Grandes construções, grandes realizações. Jesus não pede nada disso. Nada disso. Ele não exigiu isso de Maria, gente. Não exigiu dos apóstolos. Mas aí não teria outra coisa que depende também da finalidade que ele viria a aparecer ao grupo, por exemplo? Nesse caso, como você está falando? Qual a finalidade dessa mensagem? Não, mas aí assim, Qual é a finalidade dessa mensagem? Você fez a pergunta. Mas, o que a gente quer dizer assim, nesse sentido ele estava se preparando para a codificação, não tem isso? Não. Você perdeu um pedaço da leitura. Eu estou convosco, e meu apóstolo vos ensina. Bebei na fonte viva de amor e preparai-vos, cativos da vida, para um dia lançar-vos livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfeitos. E que quer que modeleis vossa maleável argila, a fim de vós mesmos serdes os artesãos de vossa imortalidade. Essa é a razão da existência. Sim. Nós estamos em formação. Sim. Igual uma criança que vai na escola. O vaso na mão do oleiro, né? O vaso na mão do oleiro. Então, por que esses espíritos se aproximam de nós?
para nos auxiliar a dar os próximos passos, para nos conduzir. Qual é a ocupação dos Espíritos? Qual é a missão que Deus dá aos Espíritos? Intuir, instruir aos homens no caminho da perfeição. Ajudar os que vêm atrás. Isso. Algum Espírito recebe a missão de fazer o mal? Não, a missão dele não. Nenhum Espírito recebe essa missão. Os Espíritos, em missão, receberam a missão de auxiliar no progresso do homem. Então, o que o Espírito de verdade está fazendo nesse grupo? Direcionando-os ao bem, incentivando isso. E qual é a missão que ele deixou muito clara, muito explícita? Não invejeis os ricos. Sim. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem seus irmãos. Está passando pela sua prova? Está carregando seu fardo? Ou você está revoltado? Você está ajudando os seus colegas? O seu e o do seu colega. Ajudar o seu colega. São meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e que vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Está pegando esses espíritos aqui, porque são espíritos encarnados. Ele está comunicando com a gente como quem? Nós somos espíritos temporariamente na carne, que depois voltaremos livres para lá. Agora, de que depende a nossa alegria e liberdade? De carregar o nosso fardo sem revolta e assistir os nossos irmãos. É de uma maneira muito simples que ele explica isso, que ele coloca isso na mensagem, de uma maneira que o operário vai entender. O operário entendeu. Não entendeu? Gasta uma palestra, gasta o estudo? Não gasta o estudo, desde que a gente ouça como um operário, como alguém despido de ilusão, como alguém realmente livre, com uma ideia, com um pensamento mais livre do brilho que a gente tanto busca. Os paradigmas, né? Falar bonito, mas assim, os paradigmas que a gente cria, né? Os paradigmas. É engraçado você falando aí realmente, igual eu estava vendo outra palestra também no YouTube, mas é nesse sentido, né? Tomai a vossa cruz e siga-me. Mas siga-me é fazer o que ele ensinou, né? Que é o que ele fala, né? De uma maneira muito simples. Você está passando aí na sua prova, você não está sozinho. Eu estou com você. Você está de noite aí pensando, eu estou te inspirando, eu estou te ajudando. Porque imagina para esses trabalhadores lerem, estudarem ali. O trabalho do campo é pesado, cansativo, terminou, o que eles vão fazer? No lugar de ir para casa dormir, beber, encher a cara, vão ali se reunir, conversar com os espíritos, receber a presença de um ente querido, receber uma mensagem de uma vozinha que partiu, de um tio, de um filho. Pessoas necessitadas chegam e eles repartem o pão, o pouco pão que tem, recebem essas pessoas. Nós estamos falando desse ambiente, nós estamos falando de um grupo desse fraterno. Kardec, na Viagem Espírita, fala sobre como ele ficou impressionado ao ver grupos em que senhores e operários estavam juntos e comiam e dividiam o mesmo espaço como iguais. Ele ficou impressionado com isso, porque ali ele viu o ser humano como ser humano, independente de hierarquia, de classificação, de ilusão, os dois tentando aprender juntos, os dois dividindo, um dando o que tinha e o outro dando o que tinha. E esse tipo de mensagem incentivando a gente a não nos revoltar, a aceitar as nossas provas, e mais do que aceitar, simplesmente aceitar cegamente, compreender a sublimidade dela, a importância dela, a que destino essas dores, esse sofrimento, estas dificuldades nos conduzem. Porque nós estamos indo a um destino. Qual destino? De liberdade e alegria. Porque eu só posso ser livre se eu souber respeitar as leis. Se a gente não respeitar a lei, o que acontece?
prisão. A liberdade é cerceada, né? A liberdade é cerceada. E eu só posso ser feliz se eu tiver como atividade auxiliar o próximo. Carregando a minha cruz. Poderem ser felizes na terra, se tiverdes por ocupação fazer felizes vossos irmãos. A única felicidade possível, a felicidade real na terra é essa. E ele está dando essas duas chaves para nós aqui também. É muito consistente, só que num linguajar simples, porque ele está se dirigindo ao povo. Eu sempre repito essa história também, que ela sempre me chamou muita atenção no Evangelho, que quando os discípulos de João procuram, ele faz questão de dizer para eles: vai, conte para o João que o Evangelho do Reino é pregado aos pobres. O Evangelho, a boa nova do Reino dos Céus é pregado aos pobres. E a gente esquece disso. A gente esquece disso. Pensemos. Como é que a gente acha que é o céu? Ou um lugar que a gente gostaria de ir depois que a gente morresse? Você está rindo, né? Não, é porque é interessante. Olha no Apocalipse, lá, Nova Jerusalém do João. Cheio de esmeralda, cristais, diamantes, rubis. A descrição dele é de um brilho, de uma riqueza terrestre imensa. Sim, verdade. Né? Mas qual é o detalhe mais importante daquela cidade que ele apresenta, que seria a cidade do futuro nosso? Que o cordeiro come junto ao leão. Não, é que eu nunca tinha tentado para isso, né? Quando se fala aos olhos só. A gente olha só a o diamante, a riqueza. É. O nosso paradigma é esse. Então, como é que a gente pensa o céu? Como é que é o céu de Bezerra de Menezes? É muito trabalho, né? É lá, quando ele estava lá naquele lugar, que tinha aquele aflito que ele estava levando, o consolo e a esperança para ele. Nós não entendemos, nós não aceitamos uma coisa dessa, que o céu seja um lugar de trabalho. Meu pai trabalha e eu trabalho também. E o que a gente pensa? Morreu? Sossego, paz. Descansou. Tranquilidade. É a frase que a gente fala, né? É. Coitado, ainda bem que morreu, agora ele descansa, né? Descansou. O termo que a gente usa é esse, descansou. Porque a nossa crença, o nosso jeito de ver as coisas é que o rico é mais feliz, que o rico é o queridinho de Deus, que o rico vai... Não, tudo bem. O rico, a gente também tem alguns raciocínios estranhos. Não, se o rico está rico agora, ele está rindo, depois ele vai chorar muito. Aí eu vou estar no lugar dele, né, me banqueteando, felizão da vida, né, com todo... Ou seja, rico aqui não pode não, mas rico de lá fazendo a mesma coisa que o rico daqui pode? Não. Porque o nosso conceito é esse. Não é? Sim. A gente não espera isso? Sim. Morrer e ir para um lugar de uma novela que falava que o rapaz ia morrer, ia para o mármore e teria lá um tantão de virgens, né? Ia para aquele lugar, torneira de ouro. A riqueza daqui transposta para lá. Nós ainda temos um jeito de pensar que não é coerente. E é por isso que a gente tem dificuldade. Se você pegar o capítulo 6 do Espírito Consolador, agora nós estamos conversando sobre isso, mas o capítulo 6 você provavelmente se lembra dele, e você não se lembra que tem uma mensagem para os operários. Não, é que na verdade eu achava que era apenas um sentido figurado, né? Não Porque, como Jesus fala, né? Aquele que quer chegar aos céus, mas olha para trás, não é digno. Sim. Mas eles estavam contando essa história, essa parábola para quem? Também para os operários. Ele fala para o povo, na linguagem do povo. Quando ele vai conversar com as donas de casa, ele fala sobre lentilhas. Quando você cozinha as lentilhas e tem umas duras, o que você faz? Fora.
Aí ele fala para os pescadores: quando você chega do trabalho de tarde com a sua pescaria, o que você faz? Separa os bons peixes para ir para o mercado e os ruins a gente atira fora. Então ele está falando na linguagem de cada um. Do ouvinte, tá E aqui ele está falando para quem? Arado, charrua, vai descansar no outro dia, inveja dos ricos. Ele está falando para quem? Para os povos, verdade. Certo? Então nós precisamos refletir um pouco sobre esse viés nosso, porque senão a gente não vai conseguir ser consolado. A gente vai viver dentro da doutrina sem aprender essa luz que ela traz para nós, para que a gente viva bem, que é o valor do trabalho, que é a sublimidade da vida. Sublimidade da vida, da prova. Se nós não abrirmos a nossa mente para percebermos essa coisa, nós vamos viver uma ilusão de esperar na morte uma recompensa terrestre. Certo? E nós não vamos ter. A morte não vai nos levar para Cancún. Não vai. A morte não é 60 dias de férias num cruzeiro pelo Caribe, pelas ilhas gregas. Não é. A morte não vai nos conduzir para um lugar onde tem muita gente para servir-nos um churrasco, um frango assado, uma mesa farta. Não é. A morte é a continuidade da nossa vida, porque nós estaremos lá com aquilo que nós armazenamos dentro de nós, com as minhas memórias, com os meus aprendizados, com os meus medos, com as minhas alegrias, com as minhas predileções. Então, se eu levo a predileção de ir para o boteco, tomar uma cervejinha, o que eu vou procurar fazer quando eu estiver morto? Vou para o bar. Eu vou para o boteco tomar uma cervejinha. É o que eu gosto. Ah, não, eu vou para a igreja orar. Eu não vou nem quando eu estou vivo, vou depois que eu estiver morto. Aí não sou eu. A gente precisa entender que a jornada nos conduz a nós, que estamos moldando a nossa argila, que estamos formando-nos. Se eu não me formei nas virtudes, se eu não desenvolvi essas características, como é que eu quero viver num lugar com pessoas com essas características? Imagina, eu vou ser amigão de Bezerra Menezes agora. Se você vai ser amigão de Bezerra Menezes agora, meu amigo, você vai trabalhar doidado. Se você está em casa, sentado, tranquilo, vendo o tempo passar, você pode ter certeza que você não é amigão de Bezerra Menezes. Porque Bezerra Menezes está no campo, está auxiliando aqui. O Chico não parava, gente. Aí morreu, ele vai ficar parado? O Chico ajudava lá milhares de pessoas, começava de dia, iam parando, conversando, ajudando. De madrugada ele ainda não tinha ido no banheiro, não tinha comido. O povo já tinha ido lanchar, já tinha ido em casa tomar banho. E ele lá, trabalhando, ajudando. E o Bezerra de Menezes junto, e Emmanuel junto. Então você quer esses bons espíritos, você vai encontrá-los onde? No trabalho. No trabalho, no serviço, no consolo, no amparo, na atividade. Não vai encontrá-lo num salão de luz, com anjos cantando o dia inteirinho. Meu Deus. Aí você estava falando aí anteriormente ali, acho que é Irmãs do Fogo quem fala, né? Mas nós estamos arrumando a nossa mala, né? E vamos encontrá-la no lugar de chegada. Sim. Nós carregamos ela dentro de nós. Sim. Então essa lição é uma lição de consolo, de esperança, de amparo. E para mim, ela tem um sentido muito especial, porque ela conversa com o simples. Com o simples. Eu venho de uma origem simples. A minha mãe lavava roupa. Eu buscava roupa de monareta. Buscava roupa, ela lavava, ela passava, ela levava roupa passada, ela levava roupa limpa. Nós viemos dessa situação. E desde sempre, nós sempre fomos amparados. Não é porque nós nascemos na pobreza, na dificuldade, lavando roupa, morando de aluguel, passando
Passar por todos os problemas que todo mundo passa. Não é por isso que nós estávamos desamparados. Não existem pessoas desamparadas. Existem pessoas teimosas, existem pessoas que não querem ser auxiliadas, que não querem fazer o bem, que não querem amar, que não aceitam abraço, que não aceitam carinho. Isso existe. Mas mesmo assim existem pessoas do lado tentando auxiliá-las. Então nós sempre fomos amparados pela divindade, nós sempre fomos amparados pelos Espíritos. Nós sempre tivemos o auxílio. Por que eu sei que a gente sempre teve o auxílio? Por causa desse tipo de situação. No velório de um tio meu, a minha avó, na época, ela era umbandista. Aí eu cheguei, ela estava sentada assim, tristezinha, né? Perdeu o filho. Aí eu estava lá fazendo carinho na cabeça dela. E de repente me veio uma imagem clara. Mas não é imagem clara do Dr. Bezerra de Menezes. Eu não tenho mediunidade desse tipo de evidência. Não tenho. Eu falei assim, pô, a senhora já viu um quadro de um velhinho de barba assim? Que eu sabia que ela não era espírita, né? Como é que eu vou falar de Bezerra de Menezes? Aí ela falou assim, eu sei, é Bezerra de Menezes. Eu amo muito para ele. Tenho certeza que ela estava sendo amparada. Por ele, por alguém na falange dele. Mas ela estava sendo amparada. Representante dele era ele. Ele estava presente. Eu não tenho uma mediunidade desenvolvida. Percebi. Ali, aonde? Numa casa simples, gente. Num lugar desse tipo aqui. E isso é muito bom. Porque senão a gente cria uma ilusão de que, Jesus está no centro espírita, está na igreja, está lá com o Papa, está também. Não deixa de estar, está também. Ele não visita o templo de Jerusalém, ele não conversa com os doutores da lei, não conversa com os fariseus, ele está também. Mas onde nós vamos encontrá-lo mais ativo, mais intensamente, conversando ali de uma maneira mais contínua, e sendo ouvido, e participando, e rindo, e brincando, é com o povo. Necessitado. É com o povo. Os discípulos, as crianças devem estar cansadas, que cansado, deixa os meninos vir. Eu imagino que na hora que a molecada entrou ali, Jesus rolou no chão com elas, eles puxaram a barba dele, Jesus fez festa. Mas a gente imagina Jesus que jeito. Sério, é um pomposo ali, sério, né? Essa lição me fala de um Jesus humano, de um Jesus próximo, de um Jesus amigo, de um Jesus que cuida de cada um de nós. Não importa onde nós estejamos, Ele está cultivando no silêncio das nossas almas essa semente. E quando chegar o momento derradeiro, quando o arado cair das nossas mãos, o lápis, o instrumento de trabalho, a panela, a vassoura, quando esse instrumento cair, que chegar a morte, o momento da morte, o momento da liberdade, nós veremos o fruto, nós veremos a semente que cresceu dentro de nós veremos os ensinos dele ali presentes em nós. Isso é muito que a paz de Cristo nos envolve. Que assim seja. Agora que eu estou vendo que tem uma luz lá que... não acredito, mano.